Boa noite a todos, me chamo Fernanda Vieira, sou acadêmica de medicina do quinto período da Famílias BH e hoje vim trazer um pouquinho sobre os benzodiazepínicos, o que são, para que servem e seus efeitos colaterais. Os benzodiazepínicos, eles são uma classe de fármacos que tiveram início da sua comercialização em 1960, devido aos seus efeitos sedativos e miorrelaxantes. Eles são essenciais para o tratamento de crises de ansiedade, insônia, agitação psicomotora, até mesmo alguns tipos de crise de epilepsia, como por exemplo as crises de ausência. Atualmente, o uso dos benzodiazepínicos eles vem crescido de forma progressiva e até mesmo desproporcional com relação à quantidade de receitas que são prescritas pelos médicos. Isso devido à vida estressante, que algumas pessoas alegam, também ao erro médico, à iatrogenia, e também ao aumento de diagnósticos de transtornos psiquiátricos. O objetivo dessa apresentação é a gente discutir um pouco melhor sobre o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, entender para o que usamos, para quais tipos de transtornos podemos utilizar, quais crises, então entender e aplicar seu uso terapêutico, além de compreender também os seus riscos e efeitos colaterais, além das contraindicações. A metodologia empregada foram pesquisas em publicações e artigos científicos de plataformas renomadas como Cielo, PubMed e Google Acadêmico, tanto em inglês quanto em português, e também pesquisas em livros renomados de farmacologia e psiquiatria, também nos idiomas de inglês e português. Então, como que esse benzodiazepínico atua? Qual que é o seu mecanismo de ação? Bom, eles são moduladores alostéricos positivos de GABA-A. O que isso significa? Eles vão aumentar o tempo de abertura dos canais de cloreto, vão deixar ele por mais tempos abertos e vai permitir um maior influxo de cloreto para a célula, deixando a célula ainda mais negativa, causando a sua hiperpolarização. E com isso, vai ser mais difícil ter a propagação do impulso elétrico. Os principais representantes dos benzodiazepínicos. Nós temos o midazolam, que é conhecido, tem o nome comercial de Dormonide, que é um fármaco de uma meia-vida curta. O alprazolam, que muita gente conhece, que é o famoso frontal, que já é um fármaco de meia-vida intermediária. O clonazepam, que é o Rivotril, que já é um fármaco de meia-vida longa e de alta potência. Ou seja, ele em doses menores tem o mesmo efeito do mesmo benzodiazepínico de um outro benzodiazepínico em doses maiores, ou seja, é necessário uma menor dose para obter o seu uso terapêutico. E também o diazepam, que o nome comercial é Valium, que também é um fármaco de meia-vida longa. Para que vamos usar os benzodiazepínicos? Qual que é o seu uso terapêutico? Ele é um fármaco conhecido como fármaco SOS, porque ele é um fármaco essencial para tratamento de crises. Por quê? Porque ele tem um efeito rápido, quase imediatamente, e ele é muito sedativo, além de ser hipnótico. Então, nós podemos utilizá-los para crises ansiosas, ataques e transtorno de pânico, agitação psicomotora. Citei o exemplo do TAB, uma pessoa que tem TAB, empolomania, que pode chegar para atendimento com uma agitação psicomotora agressiva, que pode acabar trazendo prejuízos para alguém da família ou para alguém da UPA, seja por meio de agressão. A gente pode também aplicar o clonazepam. Insônia aguda também pode ser utilizado como adjuvante na anestesia. Estado de mal epilético, mas esse estado de mal epilético é exclusivamente o diazepam. E também para crises de ausência. As crises de ausência, elas são um tipo de crise epiléptica que é exclusivamente o clonazepam. É muito importante a gente lembrar também que os benzodiazepínicos, eles não são recomendados o seu uso crônico devido aos seus fortes efeitos colaterais. Então, ele é recomendado para SOS ou para adaptação até que o fármaco de primeira escolha esteja fazendo efeito. Então, usar por no máximo de 4 a 8 semanas. O uso crônico não é recomendado. E quais são esses efeitos adversos? Bom, pode causar sono fragmentado, aquele sono não restaurador, que você dorme, mas você acorda cansado, ainda com sono. Por quê? Porque os benzodiazepínicos, eles prejudicam a fase 3 e 4 do sono não REM. O nosso sono, ele é dividido em
em duas fases, o sono REM e o sono não REM. O sono não REM, ele tem vários estágios. E o benzodiazepínico, ele prejudica o estágio 3 e 4 do sono não REM, que são estágios de sono mais profundo, ou seja, ele vai atrapalhar você a chegar nesse sono profundo. Por isso que você dorme, mas acaba acordando cansado e com sono. Tolerância medicamentosa, que vamos supor, inicialmente você toma ele 2 miligramas e faz efeito. E depois de um tempo, depois de alguns meses, você vê que não está tendo mais efeito com essa dose e você tem que aumentar essa dose para obter o mesmo efeito que antes você tomava em doses baixas. Dependência ao medicamento, que é você não conseguir ter uma boa qualidade de vida se você não tiver a ingestão desse medicamento. Amnésia retrógrada e também perda de coordenação motora. E devido a esses efeitos adversos, esse fármaco apresenta algumas contraindicações. Quais que são essas contraindicações? Para gestantes, porque pode acabar acontecendo de ter defeitos craniofaciais, mesmo eles sendo raros. Não é muito indicado para gestantes, apenas se os benefícios superarem os riscos. Antes do parto, porque o recém-nascido pode acabar nascendo com sedação, muito sedado, ou até mesmo com rebaixamento de consciência. Idosos, por causa da amnésia retrógrada e da perda de coordenação motora, que pode aumentar o risco de queda e, consequentemente, fratura em idosos, que sabemos que é muito perigoso. Casos crônicos, devido à dependência e tolerância medicamentosa, e também se misturar com etanol, se misturar com álcool, porque pode acabar causando depressão respiratória. Agora, falar um pouquinho sobre intoxicação. Os benzodiazepínicos, eles são fármacos toleráveis, são fármacos muito seguros. Só que se associados com outras substâncias, como por exemplo o etanol, eles não são tão seguros assim. Já tem um risco de intoxicação muito maior. Ele aumenta consideravelmente. Por quê? Os benzodiazepínicos, eles não permitem mais a entrada do influxo de cloreto e vai deixar a célula ainda mais despolarizada. O etanol, ele potencializa ainda mais essa abertura de cloreto. Então, se ele estava aberto uma vez, agora ele vai estar aberto 2, 3 vezes mais. Então, a célula vai estar ainda mais despolarizada e pode acabar causando sintomas graves, efeitos graves, como hipotensão, depressão respiratória, que pode até mesmo levar à morte. Caso isso aconteça de ter uma intoxicação grave, a gente pode reverter essa intoxicação com flumazenil, que ele é um antagonista de receptores de benzodiazepínicos. Só que é muito importante a gente saber que essa administração do flumazenil tem que ser de forma lenta e progressiva, em pequenas injeções, senão pode acabar hiperativando todo o sistema, pode acabar causando, como por exemplo, uma convulsão e tudo mais. Então, em caso de intoxicação, flumazenil aplicar em pequenas injeções. Com isso, a gente conclui nessa apresentação que os benzodiazepínicos são sim fármacos indispensáveis, principalmente para o tratamento de crises e também de manejo agudo da doença, só que seu uso inapropriado ele tem crescido muito na sociedade. Então, cabe a nós fazer a receita de forma correta, identificar quando é mesmo ideal prescrever o benzodiazepínico e orientar também os pacientes como usar e também orientar sobre os seus efeitos colaterais. Essas são as referências do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!